Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar esse nosso encontro, que é o encontro chamado O Direito Penal do Inimigo e a Lei de Crimes Hediondos. É fundamental que você já tenha assistido àquela primeira aula sobre o direito penal do inimigo, o funcionalismo do Jacobs. Se você já assistiu, você está apto a assistir a essa aula. Por quê? Vamos debater nessa aula se a Lei de Crimes Hediondos, ela chega a configurar uma manifestação no Brasil da teoria do direito penal do inimigo. Será que o legislador, vamos começar a questionar, quando trouxe a Lei de Crimes Hediondos e agora com a alteração pela lei que instituiu o pacote anticrime, ele teve em mente trazer uma lei que trouxesse que contivesse características do direito penal do inimigo? Eu acredito, e é claro, aliás, tenho certeza disso, que o legislador, ele não sabia, como talvez não saiba até hoje, o que significa a teoria do direito penal do inimigo, tese de Jacobs, todo aquele arcabouço filosófico que nós vimos naquela aula. Fomos a Kant, fomos a Hobbes, fomos a Fichte, questionamos, vimos as críticas todas que são feitas à teoria do Jacobs, embora seja uma teoria absolutamente bem construída, sólida, com fundamento, você pode discordar e eu também. Aliás, todo mundo discorda, né? Mas, inegavelmente, ela é bem construída com base filosófica. Isso aí é inegável, tá bem? E aí, a pergunta é, será que o legislador, em 1990, quando trouxe a Lei de Crimes Hediondos, ele pensou em algo nesses moldes? Direito penal máximo? Tratar o criminoso condenado por crime hediondo como um inimigo do Estado? Trazendo lá na redação originária, eu sei que hoje não mais, mas lá na redação originária, o regime integralmente fechado, aumentando o prazo de prisão temporária de 5 para 30 dias, trazendo um rol de crimes que se etiquetou, esse rol de crimes hediondos, vedando anistia, graça, indulto, vedando fiança e não mais, mas sim na redação originária, vedando a liberdade provisória, não é? Qual é a grande questão da teoria do direito penal do inimigo? Isso é uma aula de pós-graduação, não é aula de faculdade, não é aula para OAB, não é aula para concurso, é pós-graduação, é para nós raciocinarmos. Qual é, pelo que nós vimos na primeira aula, naquela aula inicial, qual é a grande ideia do Jacobs com toda a sua base filosófica com o direito penal do inimigo? Não é neutralizar o inimigo, aquele que não dá garantias cognitivas de que se comportará conforme o que dele se espera na vida em coletividade, aquele que frustra as expectativas normativas, não é? Ou seja, não dá garantia cognitiva de comportamento que vai se adequar ao direito, não é o cidadão, é o inimigo. Ao cidadão, a lei, as garantias fundamentais, aos direitos assegurados constitucionalmente. Ao inimigo, como o próprio Jacobs fala, é estado de guerra, não é? Desde lá, quando na filosofia, de que Kant já não o considerava como um cidadão, uma pessoa, né? Uma pessoa, por não exercer aquele papel que nós vimos naquela aula. Pois é, meus amigos, então esse é o nosso tema dessa aula que eu acabei de introduzir para vocês. O direito penal do inimigo e a lei de crimes hediondos. E aí, repito, Gabriel, eu não assisti àquela aula sobre o funcionalismo do Jacobs, então você para por aqui, vai assistir àquela aula, depois você assiste a essa. Né? Há uma relação de prejudicialidade. Sabe a questão prejudicial do processo penal? Então, aqui a prejudicial é aquela aula do funcionalismo de Jacobs e a prejudicada é essa aqui. Aquela tem que vir antes dessa, tá bem? Bom, claro que já estamos em 2020, 2021, 22, 23, 19, enfim, tá? Mas eu não sei se você se lembra, eu me lembro bem, não sou tão velho assim, estou com 42, mas eu me lembro bem, eu era criança, sou de 77, eu era criança na década 42 ou 43, enfim, eu me perco nas contas da minha idade, mas também isso não interessa, não quero falar sobre isso agora. Eu sou de 77. E na década de 80 eu era criança. E como toda criança, se você tem filho, você sabe disso, percebe e ouve tudo que está à sua volta. E o Brasil
na década de 80, ele vivia um estado de criminalidade violenta no mais alto nível, tá? E o Rio de Janeiro era a maior expressão da criminalidade violenta, ok? Então, isso que a gente vê hoje, Gabriel, hoje, depois de 20 e tantos anos, todas as capitais estão perigosas, não é? Que é lá onde eu moro, depois das 9 da noite, ninguém sai na rua. Nas grandes capitais, muita gente hoje andando de carro blindado, todo mundo preocupado com seus filhos, não é? Dá uma certa tristeza, porque eu ia brincar no parquinho, jogar bola de gude, soltar pipa, fazer, pode falar palavrão? Pode, né? Fazer merda na rua, não é? Enfim, não voltava nem para almoçar, ficava lá descalço, machucava o dedo, ralava o joelho. Hoje em dia, você não pode ir com seu filho num parque. Se você mora numa capital, qualquer uma delas, você não pode ir com seu filho no parquinho às 7 da noite, 6:30 da tarde. Você tem medo, não é? Só que, se você não é daquela época, acredite, década de 80, amigos, estava tão perigoso quanto hoje, ou até mais. A criminalidade violenta tomava conta de alguns lugares. É claro que nem todas as capitais eram violentas como são hoje, mas o Rio de Janeiro, como eu sou carioca da gema, nasci aqui, amo meu estado, mas a verdade é essa, tudo de ruim acontece no Rio de Janeiro, essa é uma verdade, não é? É uma verdade. E aí, o Rio de Janeiro era a maior expressão da criminalidade violenta e estava na moda, entre aspas, na moda, o crime de extorsão mediante sequestro. Né? Alguns empresários foram sequestrados, não é isso? Na década de 80, e isso gerou um grande pavor, as pessoas tinham medo de sequestro, enfim. Abílio Diniz, um grande empresário, um cara magnífico profissionalmente, não o conheço pessoalmente, um dia quero ter esse prazer, ele foi sequestrado, saiu na mídia mundial, todo mundo comentou. Também na década de 80, o empresário Rubens Medina, irmão do deputado federal à época, Roberto Medina, foi sequestrado. Ficou basicamente ali, parece que 50 ou 60 dias em cativeiro, e aí eles pediram resgate de, na época, acho que 1 ou 2 milhões de dólares, que hoje é uma quantia enorme, isso na década de 80, tá? Então, assim, isso deu uma repercussão mundial e a sociedade, todo mundo com medo de sequestro, de roubo, enfim. E aí, tudo isso está no meu livro, O Direito Penal do Inimigo e a Lei de Crimes Hediondos, né? Enfim, inclusive é o tema dessa aula, por coincidência. E aí, meus amigos, década de 80, criminalidade super violenta, Rio de Janeiro, capital de todas as coisas ruins que acontecem no Brasil. E aí a sociedade começou a cobrar das autoridades, do governo, do legislador, uma maior dureza no trato dos crimes, desses crimes violentos, né? E a sociedade passou a cobrar do governo, do legislador, do judiciário, do Estado como do poder público como um todo, um maior rigor no combate à criminalidade, né? Naquele combate, crimes violentos tem que ter pena maior, tem que ficar preso, enfim, a gente sabe que lei não resolve nada, a lei está lá, mas, por exemplo, a embriaguez ao volante, muita gente agora perdendo carteira, o índice de acidentes reduziu, mas não é porque tem uma lei de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que trouxe o crime de embriaguez ao volante. Você sabe, tudo isso aconteceu porque aumentou a fiscalização, não é? Mas o legislador, ele quer gerar na mente das pessoas que ele vai resolver aquele problema com uma lei, não é? Naquela classificação do professor espanhol, Diez Ripollès, temos do direito penal simbólico, temos uma lei identificativa. O que é uma lei identificativa? A lei identificativa é aquela lei que identifica algum problema social e ela vem como resposta àquilo, não é? Então, criminalidade violenta, assolando a população, concordo, claro, isso é horrível, é péssimo viver num lugar desse. E o legislador identificou lei de crimes hediondos. Como também na classificação do professor espanhol Luís Diez Ripollès, escreve-se Ripollès com 2 L's e acento no E, Ripollès com S no final, ele traz uma classificação também de lei reativa. O que é uma lei reativa? Lei reativa é aquela que surge como uma resposta
imediata a um problema que aquela coletividade está passando. Então, lei identificativa, o legislador identifica um problema social, edita uma lei e reage com uma lei reativa. Tá? E aí a sociedade, agora sim, vamos resolver o problema, agora temos uma lei. Foi o que aconteceu com a lei de crimes hediondos. No final da década de 80, lá quase começando a década de 90, e a lei é de 1990, o legislador, tomado por esse movimento de direito penal máximo, de que a lei era a solução para todos os problemas sociais, de que o direito penal tinha que ser a prima ratio, movimento de lei e ordem de Ralph Dahrendorf, autor estrangeiro, imbuído por aquela ideia de política de tolerância zero, e aí o então prefeito de New York, o Rudolph Giuliani, implantou tolerância zero. Nova York, na década de 80 também, ninguém podia sair na rua à noite, tinha roubo, assalto, estupro, furto, ninguém andava de metrô, ninguém andava na rua 9h30 da noite. Hoje, você pode andar em Nova York meia-noite, na rua, a pé, com tranquilidade. Lá resolveu, mas se você quer saber, se lá resolveu, traz para cá. Não é bem assim. São países diferentes, culturas diferentes, ordens jurídicas diferentes. E tolerância zero não é isso que você... Um dia a gente conversa sobre isso, tá? Mas não é o que você ouve falar por aí. Tolerância zero, tem que prender todo mundo. Não é assim. Tem que prender todo mundo por qualquer coisa. Não é isso que você ouviu dizerem por aí, a tolerância zero. É outra coisa que um dia a gente conversa sobre isso, em outro momento, em outro vídeo, enfim. E aí o legislador, imbuído dessa ideia, política de tolerância zero, direito penal máximo, lei e ordem, parará, fechou a década de 80 com a lei de crimes hediondos. Ok? Como uma resposta à sociedade. Agora tem a lei de crimes hediondos. Agora tudo será, agora vai acabar a criminalidade violenta. Quantos anos tem de 1990 para cá? Quantas décadas? Mais de uma década. Eu te pergunto. Mais de 2 décadas. E eu te pergunto. Foi? Resolveu? Ao contrário. Pesquisas comprovam que, e eu tive acesso a essas pesquisas, está nas minhas pesquisas. Pesquisas comprovam que após o advento, olha que você vai se surpreender com isso, tá? Após o advento da lei de crimes hediondos, os crimes hediondos aumentaram. Houve um aumento no índice de prática dos crimes hediondos, mesmo após, parece que a lei veio para trazer os crimes juntos, né? Olha, a lei de crimes hediondos, vamos praticar todo mundo. Só pode ser, claro que isso é um deboche saudável, é uma brincadeira, mas parece que foi isso. Fizeram uma lei e com a lei parece que foi um convite, tanto é que aumentaram os crimes, aumentou a prática dos crimes hediondos, para você ver, olha que interessante, olha que tiro no pé, que tiro mal dado. Mas, aí vem o ponto, onde o legislador quer ficar famoso, o deputado quer falar para se reeleger, mas, com o advento da lei, na mente das pessoas, houve ali o advento de uma sensação de segurança. E isso, a criminologia fala muito disso, comprova, se debate muito isso lá. Uma nova lei não vai trazer segurança, ela traz uma sensação de segurança. Percebeu? Você, eu vou trancar a porta de casa, vou trancar 10 vezes, isso aumenta a segurança? Sim. Mas se um chaveiro for lá, ele vai abrir a porta. Entendeu? Vamos gradear aqui o nosso prédio, bota aquelas grades de alumínio. Isso aumenta a segurança? Sinto em te dizer, mas não aumenta, tá? Isso aumenta a sensação de segurança. Porque a coisa mais fácil do mundo, não sei se você já fez o teste, tá? É abrir aquela grade de alumínio, aquela grade dos prédios na frente. Amigos, é muito fácil. Sabe a garagem, tem aquele motorzinho da garagem? Tem aquele portão que abre?
Aquilo é um dentezinho que tem ali numa roldanazinha. A roldana vai girando, o dente vai abrindo. Se você pegar o alumínio, e alumínio é leve, né? Levantar o portão, assim, 5 centímetros, 3 centímetros, e empurrar para o lado, ele vai na sua mão. Porque o dente é desse tamaninho assim. Então, quando você levanta, você tira do dente, ele abre. Então, o ladrão, o furtador, ele vai abrir na mão, como eu já vi em vídeo abrir. De repente, se você chegar no YouTube, deve ter. Como abrir o portão da garagem de alumínio com a mão da grade? Quer dizer, então botou grade, aumentou a segurança? Não, porque é igualmente violável, né? Só tem ali um obstáculo muito simples de violar, que é levantar com a mão, fazer força e jogar para o lado. Abre isso aqui, dá para entrar 50 pessoas ali. Mas aumenta a sensação de segurança. Foi o que aconteceu com a lei de crimes hediondos. Não resolveu, mas aumentou na população essa sensação de segurança. Ah, agora vai, né? Como diz o ditado, agora vai. Agora vão acabar os crimes hediondos. Besteira, balela, mentira. Não, tanto não acabou, inclusive aumentou. Tá bem? Bom, então, vencida essa parte inicial, vamos ver agora se realmente essa lei de crimes hediondos ela configura ou não uma hipótese de direito penal do inimigo, tá bem? E para isso temos que ver o quê? Temos que estudar a lei de crimes hediondos, sempre fazendo o link com a teoria do Jacobs, tá? Repito, lembro, isso é uma pós-graduação, isso é estudo aprofundado, tá bem? Então, vamos lá. Primeira manifestação da lei de crimes hediondos veio em 88. E não é à toa. Não é? Como dizia meu avô, e eu tenho plena ciência de que isso é uma grande verdade, não existem coincidências. Tudo acontece por algum motivo. Então, coincidentemente, na Constituição de 88 fez menção a isso? Não, por quê? Era o final da década de 80. Ah, bota aí uns crimes hediondos que a gente vai dizer quais são depois aí, para trazer uma criminalidade com mais rigor, com mais resposta à sociedade, com pena mais alta, bota aí. Fim da década de 80. Faz sentido para você? As informações se encaixam agora? E aí, na Constituição da República de 88, o artigo 5º, inciso 43, diz, olha aqui, repare que, embora não seja uma lei ordinária que atenda ao princípio da legalidade penal, já temos aqui uma manifestação constitucional de vedações. A Constituição, a um só tempo, falou de crimes hediondos e equiparados que são igualmente graves, tortura, tráfico e terrorismo, e trouxe-lhes vedações. Onde estão as vedações, Gabriel? Olha lá. A lei considerará crimes inafiançáveis, vamos lá, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da, olha, já tem aqui vedação de anistia, de fiança, graça e anistia, não cabe, são vedações, prática de tortura, tráfico de drogas e terrorismo. São 3 crimes que são equiparados a hediondos, que a gente chama carinhosamente de TTT, para você nunca mais esquecer. O que é TTT? Tortura, tráfico e terrorismo. E se são equiparados, senhores, eles devem ter naturalmente o mesmo tratamento penal e processual penal, tá? A gente fala vulgarmente em lei de crimes hediondos, porém o correto seria lei de crimes hediondos e equiparados, tá bem? Mas vejam vocês, vamos lá. E aí o que aconteceu? É importante destacar o seguinte: 2 anos depois, notem vocês, Constituição de 88, 2 anos depois, o legislador traz a Lei 8.072 de 90. E essa lei, agora temos a Lei de Crimes Hediondos. Atenção que é importante dizer o seguinte, essa lei, ela não criou novos tipos penais. Engana-se quem acha que a Lei de Crimes Hediondos trouxe novos tipos penais. Não trouxe. Não trouxe. Ela apenas pensou alguns tipos penais que já existiam no Código Penal e em leis especiais e hoje etiquetou como hediondos. A expressão etiquetou
é de Alberto Silva Franco e não tem absolutamente nada a ver com a tal da teoria do etiquetamento. Eu sei que você confundiu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Etiquetou, colocou etiqueta. Esses crimes são hediondos. Trouxe lá o homicídio, o latrocínio, recentemente com o pacote anticrime, o roubo, tá bem? Tá? A intenção não é ver o crime cada um, porque não é aula de parte especial, é aula de crimes hediondos e penal do inimigo. Tá? Mas pensou aqueles tipos penais que entendeu serem os mais graves, né? E os etiquetou de hediondos. O genocídio também na redação originária da lei. Tá? O artigo 1º foi muito modificado já, mas ali vieram os crimes hediondos. Inclusive, senhores, a lei que instituiu o pacote anticrime recente, né? Lei 13.964 de 2019, ela alterou o rol, foi a última alteração do rol do artigo 1º. E ali ela inseriu alguns crimes que realmente, inexplicavelmente, não eram hediondos. É exemplo do roubo. O roubo até a lei do pacote anticrime nunca foi crime hediondo. Agora é. E está lá no inciso 2. Artigo 1º, vou trazer para cá, inciso 2. O roubo, aí vem a linha A. Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, 157, parágrafo 2º, inciso 5. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, qualificado pela lesão grave ou morte, que é o latrocínio, né? Que sempre foi crime hediondo. O que mais? A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, lesão corporal ou morte, 158, parágrafo 3º, aqui teve um grande engano do legislador, né? Que antes era o parágrafo 2º, agora é só o parágrafo 3º. O legislador aqui, papo mosca, tá? O que mais o pacote anticrime alterou aqui? Deixa eu ver, estou com o meu código aqui aberto. O inciso 9, o furto nunca se pensou de o furto ser um crime hediondo, porque não tem violência ou grave ameaça, né? Furto qualificado, mas sim, olha, pelo emprego de explosivo, artefato análogo. Notem que não é qualquer furto, não é o furto qualificado pelo emprego de chave falsa, não. Não é o furto qualificado pelo concurso de pessoas, não, pelo rompimento de obstáculo, não. É grave, emprego de explosivo. Então o camarada vai lá de madrugada, explode o caixa eletrônico do banco, leva o dinheiro, é furto qualificado pelo emprego do explosivo. É isso aqui, é hediondo, tá bem? E aí o parágrafo único também foi renumerado. E aí o parágrafo único trouxe o inciso 1, genocídio, que já era previsto. O inciso 2 transformou o crime de posse ou porte ilegal de arma de uso proibido em crime hediondo. Tá? O comércio ilegal de arma de fogo, no inciso 3. O inciso 4, tráfico de arma e o crime organizado também está no rol. Tá bem? Isso é para dizer para vocês o seguinte: mais uma vez o legislador seguiu o padrão dele. A lei de crimes hediondos destacou alguns tipos penais que já existiam no Código Penal ou em leis especiais e os etiquetou de hediondos. Tá? Agora, o que a sociedade, o legislador quer que a sociedade pense assim: agora o tráfico de armas vai acabar. Porque agora é crime hediondo, tráfico de arma de uso proibido, ou então o tráfico normal de armas, no artigo 17 da lei de armas. Vai acabar, porque agora é crime hediondo. Não vai acabar porque é crime hediondo, ao contrário. Isso o Roxin já fala há muitas décadas. A função da prevenção geral da pena não existe, ele é falha, é o mero fato. Santiago Mirpucci também diz isso na Espanha. Faleceu há pouco tempo, Santiago Mirpucci, no seu Direito Penal. Ele já falava, o mero fato de existirem crimes já denota que a função da prevenção geral não funciona. O criminoso não tem medo da lei, o criminoso não tem medo de pena, só tem medo de morrer, o criminoso violento. Não tem medo, tanto é que o que mais tem aí é crime acontecendo diariamente. Tá? Então não funciona. Tá bem? Então o legislador engana-se e engana toda a coletividade. Não a gente que sabe disso. Agora, pergunta aí pela rua se é bom ou não aumentar os crimes hediondos. Vão dizer, é claro, tem que aumentar, claro, tem que ter mais crime hediondo, tem que ter...
Pergunta se tem que ter pena perpétua, pena de morte. É claro que sim, a gente sabe. Não é o que você acha, é o que eu acho. São o que os especialistas estudiosos, não é o achismo do curioso, os estudiosos dizem, não vai resolver. Estados Unidos, em alguns estados tem pena de morte e nem por isso o crime diminuiu. Tá? Bom, vamos lá. Vamos prosperar. E aí, vejam, será que, olha lá, a Constituição, ao fazer menção a tudo isso, que já veda fiança, graça e anistia. Vamos lá, a fiança, ela é o quê? É uma contracautela, não é? O agente é preso em flagrante, que é uma medida de cautela, prisão cautelar, e a fiança é o oferecimento, um pagamento, o depósito de um valor para que o agente responda ao processo em liberdade. Na medida que o legislador constituinte veda a fiança, o que ele quer? Ele quer que o criminoso permaneça preso. Concorda? Faz sentido para você? Bom, graça e anistia são causas de extinção da punibilidade, né? Do artigo 107 do Código Penal. Se o legislador constituinte, em 88, veda a graça e a anistia, ele quer o quê? Ele quer que não se declare extinta a punibilidade do condenado por crime hediondo, ok? Então, será que isso aí já são mostras da vontade do legislador, no sentido de que o condenado por crime hediondo tem que ser neutralizado, tem que ficar preso mesmo o tempo todo? Não sei. Vamos continuar e debatendo no decorrer desse nosso encontro. E aí, meus amigos, vem o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. O artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, ele, cuidado, tá? Na redação originária, dizia assim, ó, de novo, ele faz a equiparação aos crimes hediondos, então ele também faz a mesma equiparação que fez aqui a Constituição. Veja, os crimes hediondos e a prática de TTT, tráfico, tortura e terrorismo, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Na redação originária, fiança e liberdade provisória. Em 2007, houve a alteração do artigo 2º e isso aqui saiu, ficou só como está hoje, fiança. Mas no início se vedava assim liberdade provisória. Vem o parágrafo 1º, que dizia na redação originária, vamos ver tudo isso, tá? A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado. Se é integralmente, significa o quê? Que o condenado ficaria do primeiro ao último dia preso. Ou seja, não haveria possibilidade de progressão de regime. Ok? E o parágrafo 2º, na redação originária, simplesmente não existia, tá? Não existia. Na redação de 1990, originária, simplesmente o regime era integralmente fechado, não é isso? Integralmente fechado, e aí não cabia progressão. Será isso aqui, esse regime integralmente fechado, foi o ponto que gerou mais discussão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal da Lei de Crimes Hediondos. Nenhum tema da Lei de Crimes Hediondos foi tão debatido quanto o regime integralmente fechado. Nenhum outro tema. Essa é a tônica da lei. A gente vai chegar lá com toda a tranquilidade e calma do mundo, e toda a dogmática e cientificidade para você entender o que aconteceu ali, tá? Mas veja, você pode concordar com Jacobs, tá? Eu discordo,
e o mundo inteiro discorda, mas você pode concordar, a posição é tua, a opinião é tua, enfim, se você quiser gritar no mundo sozinho, achando que tem legitimidade para isso e autoridade no direito, ok, é seu direito, não é crítica, nem elogio. Ah, Gabriel, eu acho que está certo porque tem que ser assim, tudo bem, tá tudo bem, tá? Agora, eu e todo mundo critica isso. Então, mas aí eu te pergunto, se você for a favor da tese do Jacob, do direito penal do inimigo, legal, bacana. Bom, aí eu te pergunto, deixando aqui a ideologia de lado, olhando friamente, olhando assim, objetivamente falando, será que isso aqui já não seria uma manifestação do direito penal do inimigo, que tem por toda aquela ideia a inocuização do agente, a neutralização do agente? Porque veja, se diz o legislador que o regime é o integralmente fechado, ou seja, o condenado ficará todo o tempo da pena preso. E aqui uma incoerência do legislador com livramento condicional. Chegaremos lá já já. Mas até o livramento ele fica preso. Não tem progressão de regime. Ele não vai do fechado para o semiaberto e depois para o aberto. Não vai. Seria aqui uma intenção de contornos de direito penal do inimigo? De neutralização? Ah, Gabriel, acho que tem que ser isso mesmo. Calma, a questão não é essa. A questão é se você concordando ou não, tá? Você pode falar, e eu concordo com a tese do Jacobs, eu não concordo, ou não não importa. A questão é, olhando de longe, assim, com distanciamento, deixa a emoção, deixa a paixão de lado. Olha com dogmática e cientificidade, tá? Independentemente da minha e da sua opinião pessoal sobre o tema. Essa ideia de ficar o tempo todo preso, de não poder progredir de regime, isso é ou não é um traço forte de direito penal do inimigo? Toda aquela ideia de neutralização. Por que quem pratica um crime não hediondo pode progredir e quem pratica o hediondo não pode progredir? Ah, porque esses aqui são os inimigos do Estado. Não é? Aqui são pessoas que não vão se consertar, não dão garantia, toda a tese de Jacobs, lembra disso? Não dão garantia cognitiva de que agirão conforme o direito. Então, para eles, o tratamento é diferente. Não seriam contornos? Me parece que sim. Olhando assim em tom comparativo, fazendo as ligações entre a tese de Jacobs e isso aqui, parece-me que a intenção do legislador foi puramente aqui querer neutralizar o inimigo. Tá? Se você discorda, poxa, legal, fico feliz. Também se todo mundo concordar com todo mundo, perde a graça o direito, não é? Enfim, então, tenho para mim que isso seria, sim, uma hipótese de manifestação do direito penal do inimigo, né? Um tratamento diferente. Então, quem cometeu o crime hediondo não pode progredir, quem não cometeu poderia. Esse tratamento diferente não seria aqui, vamos dizer assim, o inimigo não pode progredir, o cidadão pode, embora ambos tenham sido condenados por um crime, né? Então, parece-me que poderia sim se dizer, respeito se você pensar diferente, louvo a sua posição e seu fundamento, tá? Dá até um tema bom para o TCC, né? Discordar, concordar com fundamentos, tá? Não é dizer, eu acho que porque eu acho. Não. É com fundamento jurídico, tá? Se você discordar, parabéns agora. O que parece, olhando assim a lei de crimes hediondos e comparando com o funcionalismo de Jacobs, parece-me que realmente aqui teríamos uma ideia, todo um contorno de direito penal do inimigo para neutralizar o sujeito. Veja, olha, já não cabe anistia, graça e indulto, não cabe fiança, originariamente, não cabe liberdade provisória e, quer saber, vai ficar preso o tempo todo, não tem progressão. Que negócio de regime aberto é aberto? Não, é fechado. Não parece a ideia de neutralização do inimigo? Não sei. Eu estou convencido de que sim, você pensa diferente, legal. Mas os contornos são esses, de deixar ele preso, porque semi-aberto ele pode ir para a rua durante o dia, no aberto ele fica na rua, volta para dormir em casa de albergado, de acordo com a LEP, né? Então a ideia é essa, é neutralizar o inimigo, impedir que ele fique em liberdade, tá bem? Impedir que ele fique em liberdade e neutralizá-lo, tá?
Como disse o artigo 2º ainda, tá? O parágrafo 2º, ele não existia, tá? Então, até porque ele fala em progressão de regime, né? Se não podia haver progressão, uma vez que o regime era integralmente fechado, seria até contraditória a sua presença. Aí depois se seguiu aqui no parágrafo 3º do artigo 2º, que para você pode parecer uma redação tranquila, óbvia, tá lá, etc., mas não é. E eu vou te mostrar um grande defeito dela. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Deixa eu fazer isso aqui que é mais fácil. Ah, Gabriel, poxa, o camarada foi condenado por crime hediondo, e aqui se fala sentença, irmãos. Estamos falando de primeira instância, primeiro grau de jurisdição, não é condenação em tribunal, STF, STJ. O juiz decide, ele está preso, né? Então o juiz vai decidir se ele pode apelar em liberdade. O juiz decidirá fundamentadamente. Até pode, vamos raciocinar, estamos em aula de pós-graduação, até pode haver aqui uma grandíssima coerência entre o parágrafo 3º e o 1º da redação originária do regime integralmente fechado. Até pode haver uma progressão. Por quê? Uma grande coerência. Por que grande coerência? Porque, bom, se ele vai cumprir lá o regime, ó, já não cabe anistia, já não cabe graça, já não cabe indulto, não cabe fiança, é para ficar preso. Não cabe liberdade provisória, redação originária, é para ficar preso. E aí, uma vez condenado, o regime é integralmente fechado, fica preso o tempo todo e ponto final, acabou, Gabriel. E aí faz sentido de acordo com a lei, de acordo com a mens legislatores, de acordo com o pensamento legislador, de neutralizar o agente, de crime mais grave, passar uma sensação de segurança para a sociedade. Se ele foi em primeiro grau de jurisdição condenado, vai ficar lá preso, não pode apelar em liberdade. Até pode haver uma coerência legislativa. Mas qual é a grande questão aqui? Eu quero sempre fazer você raciocinar comigo. Eu não vim aqui para te falar 3 horas sobre esse tema. Eu vim aqui para estudar com você, trazer você para o raciocínio. Deixa eu não tampar o microfone aqui, senão dá problema na gravação. Tá. Trazer você para o raciocínio. Não congelou a imagem não, que eu fico parado mesmo, tá? Não congelou a imagem não. Parado, olhando para você e raciocinando para você começar a raciocinar comigo. Se ele foi condenado e a lei diz, olha lá, que o juiz decidirá fundamentadamente se ele pode apelar em liberdade, alguma coisa, como diz a música, está fora da ordem. Porque, veja, a regra é a liberdade, a prisão é a exceção. Tanto é que a prisão pode ser uma prisão-pena que vai decorrer de uma sentença condenatória com o trânsito em julgado a um título legitimador da prisão, da pena. Ou uma prisão não pena. E aí, é uma prisão provisória, cautelar. Prisão também é chamada prisão processual, flagrante, preventiva ou temporária, que ela exige como requisitos legitimadores os do artigo 312 do CPP. Prova da existência do crime, indício de autoria, mais garantia da ordem pública, ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal. Não é assim, a prisão não. A prisão é a exceção. A liberdade, a regra geral é a liberdade. A prisão é a exceção. Mas, aí vamos para o CPP. O nosso legislador, ele sempre fez aqui o contrário. Deixa eu ir abrindo aqui meu código. O nosso legislador, ele sempre fez aqui o contrário. E aí, estou no CPP, tá? Deixa eu passar aqui. Estou lá no CPP. O nosso legislador, ele sempre fez o contrário.
Por quê? A gente sabe, e sabe bem, que, repito, na ordem jurídico-processual brasileira, a liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Mas, amigos, no CPP, e deixa eu achar aqui o artigo, no CPP, no título 11, sempre houve uma inversão, como está até hoje. Lá, quando inaugura lá o 282 do CPP, olha lá, da prisão, título 9, da prisão, das medidas cautelares, acompanha daí, da liberdade provisória. Espera aí, isso aqui está errado. O que é provisório é a prisão. A regra não pode ser provisória. Provisória é exceção. Essa é a regra. Tem exceção e a exceção é provisória. Provisoriamente em obras. Quer dizer que é o brolho inteiro? Não, naquele momento. Então, se a liberdade, se a regra é a liberdade e a prisão é a exceção, tinha que ser prisão provisória, né? Liberdade provisória. Parece que a liberdade é uma coisa passageira, provisória, e a regra é a prisão. Está errado. E isso aqui, não sei se você já se deu conta disso, alguma vez ouviu alguém falar sobre isso, isso aqui sempre se criticou no CPP. Não é? E aí, veja, voltando lá para os crimes hediondos, se isso é verdade, realmente a regra é liberdade, a prisão é a exceção e tem que ser fundamentada, que é provisória, o juiz deveria ser o inverso. O juiz tem que decidir fundamentadamente, não é? Para o réu não apelar em liberdade, para decretar a prisão provisória, não é? Para que o réu não apele em liberdade. Então, o fundamento aqui não é para apelar em liberdade e ficar preso. O fundamento é para prendê-lo e dizer que não pode ficar em liberdade. Então, aqui deveria ser o inverso, não é? Mas vamos lá, aí vem o tema da aula. O que quis o legislador aqui? Quis o legislador que a prisão fosse a regra. Quis o legislador que tão somente, não que seja pouco, crime hediondo é grave, crime violento, tem que ter prisão sim, eu concordo com a prisão, tá? Mas a questão aqui é dogmática, tá? O legislador quis o quê? Bom, tão somente com a decisão de primeiro grau de jurisdição, isso é o suficiente para deixá-lo automaticamente preso. Então, tu é que, para ele apelar à liberdade, o juiz tem que fundamentar. Entendeu? Percebeu? Bom, mas não é só isso não, tá? Ou seja, outra ideia de neutralização, manutenção da prisão, privação de liberdade o tempo todo. E aí vem o parágrafo 4º e diz que a prisão temporária passa a ter o prazo de 30 dias. A prisão temporária está na lei, tem o prazo máximo de 5 dias. Ah, Gabriel, é 5 renovável por... Tá, esquece renovável, eu sei disso, não precisa me dizer, eu sei. Estou focando aqui na lei de crimes hediondos, né? Vamos lá. Então, 5 dias. Ah, mas se o crime for hediondo, esse prazo ele passa a ser de 30 dias. O que é isso, amigos? Isso aqui é aumentar o período de neutralização, de afastamento da coletividade. Tudo bem? Ah, Gabriel, eu acho certo. Tá, você pode achar, tudo bem, respeito, entendo. Mas se ele for absolvido? Você não pode ser juridicamente infantil, a ponto de achar que todo mundo que está denunciado é condenado. Não. Você não pode pensar assim, então você não tem nenhuma prática, né? Se você é dos livros do processo penal. Ah, conheça, só dos livros. Né? Talvez, e não é uma crítica, tá? Uma constatação, tá tudo bem. Talvez nunca tenha feito uma audiência criminal na sua vida. Eu fiz as contas outro dia. Como defensor, hoje eu sou advogado, me exonerei, você sabe disso, estou com o escritório criminal. Eu tinha feito as contas, eu fiz todo o meu tempo de defensoria pública da União,
mais de 1.600 audiências. Então, a gente que está no dia a dia sabe o que acontece, como acontece, o que vai acontecer, por que acontece aquilo. Tem muita absolvição mesmo, em segundo grau, por falta de prova, inexistência do fato, algumas absolvições sumárias. Então não é porque ele está denunciado num processo criminal que ele será automaticamente condenado. Não é assim, tá? Bom, mas a ideia é essa, não lhe parece que seja essa a ideia, amigo, amiga, né? Que essa prisão temporária que é de 5 dias passou a ser de 30, não é? 6 vezes mais, tudo bem? 6 vezes 5, 30, não é uma ideia de aumentar o prazo de neutralização? Sim, tá bem? Ok? Bom, então vamos lá. Ah, Gabriel, mas às vezes é necessário. Claro que às vezes é necessário. Uma investigação complexa com vários réus, tudo bem, tá tudo certo, não estou discutindo aqui se é, se não é, tem que ser, não tem que ser, se é bom, se não é. Estou discutindo o seguinte, se isso é ou não é uma ideia de maior, claro que por necessidade muitas vezes, concordo contigo, de maior neutralização do agente. Sim, então é uma ideia de direito penal do inimigo, por que não, né? Então vamos lá, vamos prosperar, tá? Gabriel, e o parágrafo 2º? Vamos ver na hora certa, não se afobe não, que nada é para já, como diz a música. Bom, e aí chegamos à equiparação, como já falamos, né? Crimes que são equiparados a hediondos, tá bem? Tanto na Lei de Crimes Hediondos quanto na Constituição, tá? Como está na sua tela. Bom, e aí, voltaremos lá agora para o artigo 2º, olha lá, incisos 1 e 2, como disse a vocês, amigos. Incisos 1 e 2, tá? Vedação de anistia, de graça e de indulto e fiança. Isso aqui, essa vedação caiu com o advento da lei 11.464 de 2007, 28 de março de 2007, que alterou isso aqui e inseriu o parágrafo 2º. Mas vamos chegar lá, estamos aqui, tá? O artigo 2º, com essa redação, vejam vocês, ele veda hoje anistia, graça, indulto e fiança, não veda? Veda. Bom, qual é o problema aqui? Depois de passar daquela parte inicial que eu falei do direito penal simbólico da década de 80, criminalidade violenta, lei de crimes hediondos como manifestação do direito penal máximo, movimento de lei e ordem, de Dahrendorf, aquela mentalidade de tolerância zero e tudo mais, etc. e tal, eu fui para a Constituição e disse, a primeira previsão dos crimes hediondos equiparados não foi à toa, foi na Constituição de 88, quando estava se encerrando lá a década de 80 do século passado, 1988. Eu tinha 11 anos, 10 ou 11, enfim. É outubro 10, estou de novembro. Bom, e aí, meus amigos, lá eu comecei falando, já se vedava o quê? Deixa eu voltar à tela. Estudar é isso, é ir e voltar. Nem mexi, tá lá riscado, ó. Já se vedou lá a fiança, graça e anistia. Tudo bem? Então já havia lá essas vedações, tá? Bom, então vamos fazer aqui o comparativo. Eu vou comparar esse artigo 2º, inciso 1, da Lei de Crimes Hediondos, com aquelas vedações constitucionais. A Lei de Crimes Hediondos, ela veda, olha lá, anistia, graça, indulto e fiança, correto? Muito bem. Só que a Constituição, meus amigos, ela só veda lá naquele inciso que nós vimos aqui, naquela tela inicial, veda fiança, anistia e graça. Qual é o problema aqui? Aqui, senhores, o nosso plano de investigação é saber se há uma compatibilidade ou uma incompatibilidade entre a previsão constitucional e a previsão legal da Lei de Crimes Hediondos. E por que eu falo isso? Pelo seguinte,
A gente sabe bem, vamos conversar sobre isso. Constitucional não faz mal a ninguém e eu não me orgulho disso, mas não sei se você sabe, já fui professor de Direito Constitucional, sabia disso? Primeira aula da minha vida foi de processo civil. Não me orgulho disso, mas já dei aula de processo civil, muito processo penal e muito constitucional. E estou bem ou mal parado em penal. Mas vamos lá. A gente sabe que a nossa Constituição é uma Constituição rígida, não é isso? Bom, qual seria a consequência da Constituição rígida? Ah, é um processo mais complexo de alteração. Concordo plenamente. Plenamente. Mas não é disso que eu estou falando. Quer um café? Faz aí o teu para a gente tomar um café junto. Não é disso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, a Constituição ser rígida significa que as normas constitucionais têm uma supremacia normativa, né? Norma constitucional, norma infraconstitucional, lei complementar, lei ordinária. Bom, e aí qual é a questão aqui? A questão é a seguinte, se a norma constitucional tem supremacia e toda norma infraconstitucional deve ser formal e materialmente compatível com a norma constitucional, a pergunta é, será que existe aqui, entre a Lei de Crimes Hediondos e a Constituição de 88, uma incompatibilidade ou não? Será que as vedações estão a combinar entre si? Vamos ver isso. A Constituição vedou a anistia. Então vamos lá. A Lei de Crimes Hediondos vedou a anistia. A Constituição também, né? Então, está compatível? Sim. Problema nenhum vedar a anistia, tá? Ok. A Constituição, quer dizer, a Lei de Crimes Hediondos vedou a graça. A Constituição vedou a graça? Sim. Então, ok. Problema nenhum com a vedação da graça. A Lei de Crimes Hediondos, lá no finalzinho, lá na tela, canto esquerdo, vedou a fiança. A Constituição vedou a fiança? Vedou. Onde, Gabriel? Não está escrito lá? São inafiançáveis. Ok, tudo bem em relação à fiança. Ok? Até aqui não tem nenhum problema, né? A norma infraconstitucional, da qual falamos que a Lei de Crimes Hediondos está plenamente compatível com a Constituição. Ok. Mas há um problema. Qual? E o problema vem agora. A Lei de Crimes Hediondos vedou o indulto. A Constituição vedou o indulto? Não. Não há vedação constitucional do indulto. Mas ainda assim, o legislador ordinário, quando trouxe a Lei de Crimes Hediondos, vedou lá, não cabe anistia, graça, não cabe fiança, também não cabe indulto, não. Tudo para o sujeito, o condenado, ficar encarcerado, não pode ficar em liberdade neutralizado. Mas eu pergunto, você vislumbra algum problema dogmático em a lei fazer uma vedação que a Constituição não fez? Em outras palavras, você vê algum problema em a lei vedar o indulto, sendo que a Constituição não o vedou? Gabriel, eu não vejo não. Isso é você me falando, tá? Vamos debater. Eu não vejo não. Por que não? Ah, porque se a Constituição não vedou, a lei podia vedar. A Constituição foi silente. A Constituição nada quis dizer sobre indulto. Então a lei ordinária pode. Não se está aqui invadindo competência constitucional. A Constituição vedou a fiança, olha para a tela. A graça e a anistia. Ok. Se não vedou o indulto, é porque não quis vedar. Se não quis vedar o indulto, a lei pode vedar. Tudo bem. É um raciocínio muito bem feito. Parabéns se você pensou assim. Mas pode acontecer também de você ter pensado assim. Ah, Gabriel, não podia não. Podia não. Por quê? Porque o tema tem previsão constitucional. A Constituição tratou disso. E vedou alguns institutos.
Se a Constituição tratou do tema e vedou alguns institutos, como fiança, graça e anistia, e não vedou indulto expressamente, foi porque o Constituinte não quis vedá-lo. Então o Constituinte ele optou por vedar alguns institutos e não vedar outros. Não se vedou ali a progressão de regime na Constituição, na lei sim, na Constituição não. A Constituição não disse, não podem, não é possível livramento condicional, progressão de regime, remissão de pena, não disse isso. Então vedou alguns institutos. Não cabe saída temporária, vedou alguns institutos. Mas não vedou outros. Tanto é que a própria lei prevê a liberdade condicional. Está na lei. Ela alterou a lei de crimes hediondos. Vamos chegar lá no finzinho desse tema. Veja, vedou alguns, mas não quis vedar o indulto e outros. E outros não vedou. Na Constituição. Então, se a Constituição não vedou, peraí, não podia a lei vedar. A lei extrapolou a vedação constitucional. A lei teria ido além da vedação constitucional ao fazer uma vedação que a Constituição não teria feito originariamente. Faz sentido para você? Você pode pensar assim também, tá? Não tá nada não, eu vou te dar a controvérsia já, só para a gente pensar, tá? Mas aí você que se manifestou antes pela primeira posição, você falou assim, você pode falar assim, se a Constituição não vedou, a lei poderia ter vedado, problema nenhum. Meus amigos, mas aí que tá, deixa eu fazer um contraponto, a minha função aqui é fazer você raciocinar, com ponto, contraponto, tese, antítese e conclusão. Fixa a premissa, conclui, muda a premissa, conclui diferente, né? Isso é legal do raciocínio. Você fala assim, se a Constituição não vedou, a lei podia vedar. Mas olha só, vamos trabalhar com aqui naturezas de normas jurídicas. Vamos lá, isso aí é hermenêutica pura, tá? No direito, e sobretudo no direito penal, sabe aquele ditado, um olho no peixe, outro no gato? Então, uma mão na água, outra no café. Gabriel, pelo tempo teu café esfriou. Mas tá bom, o café é assim. Quando tá bom, tá bom. Quando tá ruim, fica bom do mesmo jeito. Vamos lá. Naturezas de normas jurídicas, sobretudo normas jurídico-penal. Existem duas espécies de normas penais, né? Normas que garantem direitos, normas que asseguram direitos. É garantido isso, a casa é asilo inviolável. E outras normas que restringem direitos. Normas que asseguram, normas que restringem. Aí, como é que você vai trabalhar com essa hermenêutica? Como é que eu interpreto as duas espécies de norma? Bom, as normas que asseguram direitos, eu dou interpretação extensiva. De outro giro, as normas que restringem direitos, eu dou interpretação, obviamente, restritiva. Ok, aí eu te pergunto, para você raciocinar, aí eu te pergunto, o artigo 5º lá da Constituição, naquele inciso, que veda fiança, graça e anistia, é uma norma garantidora ou uma norma restritiva de direitos? Ela é uma norma restritiva. Se é uma norma restritiva, a gente vai interpretar como restritivamente. E a partir dessa premissa da interpretação restritiva, o que a gente conclui? Bom, se ela é uma norma restritiva de direitos, o que vai acontecer? Nós vamos interpretá-la restritivamente e aí cairia por terra aquele fundamento. Se a Constituição não fala nada, a lei poderia ter falado, peraí, mas a Constituição traz uma norma restritiva de direitos.
Se a gente vai interpretar restritivamente, são só as vedações que ela fez expressamente. Se não vedou indulto, não poderia a lei vedar o indulto. A lei extrapolou a Constituição. Estão entendendo? Tá? Bom, e é com base nessas premissas, fundamentos e essas conclusões que em doutrina e jurisprudência duas grandes correntes se formaram sobre isso. Qual é a pergunta? A pergunta é, afinal de contas, a vedação do indulto é constitucional ou não é? Em doutrina, duas correntes. Vamos lá. Primeira posição doutrinária. A vedação do indulto é inconstitucional. E agora você está apto a acompanhar os fundamentos da controvérsia. Por que é inconstitucional? Porque a lei de crimes hediondos, lei ordinária que é, teria extrapolado a Constituição ao fazer uma vedação que a Constituição não fez. Simples. Estamos diante de uma norma restritiva de direitos. Se a Constituição não vedou o indulto, não poderia a lei ter vedado a lei ordinária. A lei extrapolou a Constituição ao fazer uma vedação que a Constituição não fez. Por isso que a vedação do indulto é inconstitucional. Essa posição eu até particularmente concordo, tá? Essa posição prima pela hermenêutica, tá bem? E é defendida por três grandes autores. Era a posição de, vamos lá, Francisco de Assis Toledo, é a posição de Alberto Silva Franco, maior referência em crimes hediondos do Brasil, e é a posição de Antônio Scarance Fernandes. Antônio Scarance Fernandes. Ok? Assis Toledo, Alberto Silva Franco e Scarance Fernandes. E por estarmos aqui na pós-graduação, deixa eu te dar uma indicação de leitura maravilhosa, sensacional. Chama-se livro Processo Penal Constitucional. Autor, Antônio Scarance Fernandes. Esse é aquele livro para você ler 2, 3 vezes. É um livro para a vida, tá? Bom, a primeira corrente diz isso. Contudo, uma segunda posição entende o seguinte, não, peraí, a vedação do indulto é perfeitamente constitucional, sim. Por quê? Em primeiro lugar, a lei ordinária não extrapolou a Constituição. Por quê? Porque se a Constituição não vedou o indulto expressamente, a lei poderia vedar. Gabriel, você falou que não poderia? A primeira corrente, para essa o fundamento é esse, tá? Você pode concordar ou discordar, mas esse é o fundamento. Se a Constituição não falou nada, a lei poderia ter falado, como realmente falou, e vedou o indulto. Ademais, a Constituição veda a graça. Aí você me pergunta mentalmente, e aí, o que tem a ver graça com indulto? Eu te respondo tudo. Dizem eles, a Constituição veda a graça. Graça e indulto são institutos bastante semelhantes. São tão semelhantes que, de acordo com o artigo 107 do Código Penal, ambos são causas de extinção da punibilidade. Ou seja, ambos têm a mesma natureza jurídica. E seguem, são tão semelhantes que ambos são concedidos pela mesma pessoa. Quem? Presidente da República. A única diferença é que um é individual e o outro é coletivo. Tudo bem? Portanto, dentro, e aí vem a conclusão deles, tá? Dentro da vedação da graça, estaria incluída a vedação do indulto. Dentro da vedação da graça, estaria incluída a vedação do indulto. Tudo bem? Ok? Tanto é que
muitos autores chamam o indulto de graça coletiva. O indulto é coletivo, a graça é individual. A diferença é essa. De resto, são parecidíssimos, quase idênticos. Então, quando a Constituição vedou a graça, ela quis também vedar o indulto. Ou seja, em outras palavras, dentro da vedação da graça está incluída a vedação do indulto. Entenderam isso? Tá legal? Ok? Essa posição é a posição do STF e do STJ. Perceberam? Então, esse é o grande ponto de discussão aqui do artigo 2º, inciso 1 e inciso 2. Gabriel, tem posição majoritária? Olha, amigos, majoritária não tem. O que nós temos são grandes autores de altíssimo quilate na primeira posição e alguns autores, sim, e o STF e o STJ dizendo que a vedação do indulto é perfeitamente constitucional e não há nenhum problema nisso. Tá legal? Seguindo aqui na lei, vamos agora para o parágrafo 1º, mas a gente vai começar da redação anterior, redação originária, para você entender como a coisa evoluiu, tá bom? Então vamos ao parágrafo 1º, né, artigo 2º, parágrafo 1º, que é um tema que vai levar muito tempo desse nosso encontro. Também temos muito a falar sobre isso, fazer o seu confronto com o princípio da individualização da pena, tá bem? Bom, meus amigos, essa talvez seja o maior ponto de contato, o maior elemento de coincidência, de encontro entre a lei de crimes hediondos e a tese, a teoria do direito penal do inimigo, tá bem? Bom, e por que eu falo isso? Olha para a tela. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado, tá? Bom, só que na redação originária não tinha isso aqui não, tá? Na redação originária, o regime era integralmente fechado. O que significa isso? Significa dizer que, se era integralmente fechado, o agente cumpriria do primeiro ao último dia da sua pena privativa de liberdade, preso no regime fechado. Com isso, estaria vedada a progressão de regime. Mas Habib não via vedação, não tem vedação expressa, entretanto, se o regime é integralmente fechado, não cabe progressão para o semiaberto, e muito menos para o aberto, tá? Mas havia uma incoerência, como eu já falei para vocês, que a lei permitia lá o livramento condicional, tá bem? Mas depois a gente fala sobre isso, vamos focar aqui nisso aqui. Vamos lá. Qual o problema aqui? O problema aqui tudo era o seguinte, a doutrina sempre se controverteu, sempre fez uma correlação entre esse regime integralmente fechado e o princípio constitucional da individualização da pena. Tá bem? Esse princípio constitucional da individualização da pena, ele está na Constituição, no artigo 5º, deixa eu confirmar aqui o inciso, se eu não me engano é o 43, deixa eu confirmar, que diz assim, a lei regulará, que lei? Quando a Constituição diz a lei, ela é ordinária, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a seguinte. Ok, o fato é que a Constituição fala de individualização da pena. O que é isso, Gabriel? Se nós dois praticarmos o mesmo crime, você e eu, rigorosamente o mesmo crime, provavelmente nós teremos penas diferentes. Talvez porque você seja reincidente, eu tenha maus antecedentes, você confessa e eu não, você tem uma atenuante que eu não tenho.
Eu tenho menos de 21 anos, você tem mais, então tem uma atenuante que você não tem. Eu sou professor de Direito Penal há quase 20 anos, então mais do que você, eu deveria saber o que eu podia praticar ou não. Então minha culpabilidade ela é mais elevada, minha pena base será maior provavelmente. Ou seja, e se forem 10 agentes? Provavelmente as 10 penas serão diferentes. Por quê? Porque tem que individualizar, de acordo com cada réu. Tá? E onde o juiz faz isso? Na sentença. Tá bem? Como regra geral. Então a Constituição determina a individualização para cada réu, enfim. E aí vem a lei e faz o quê? A lei faz o inverso. Quando a lei prevê o regime integramente fechado, a lei, ela generaliza. Ou seja, a Constituição manda individualizar e a lei faz o inverso, generaliza. Ou seja, a lei estaria aqui indo de encontro à Constituição. E aí fica a pergunta, sempre ficou a seguinte pergunta: é inconstitucional esse princípio, esse regime integramente fechado? Ele é inconstitucional? Ou seja, a Constituição manda individualizar e a lei vem e generaliza, como diz o ditado, coloca todo mundo no mesmo saco. Para respondermos a essa pergunta, temos que estudar, temos que trabalhar com o princípio constitucional da individualização da pena. Esse princípio, ele tem 3 fases. A primeira fase, que é a chamada fase legislativa, que é a fase da cominação. Pena cominada é a pena prevista abstratamente, correto? Então, fase da cominação, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela é feita pelo legislador, quando estabelece uma pena mínima e máxima, abstratamente na lei. Então, vamos lá. Como é que o legislador faz isso? Bom, para o furto, que é um crime sem violência grave ameaça a pessoa, pena furto simples 1 a 4. Para o roubo, que tem violência ameaça a pessoa, é de 4 a 10. Homicídio simples, 6 a 20. Mas se for um homicídio qualificado, com emprego de veneno, fogo explosivo, que é mais grave, a pena é de 12 a 30. Então o legislador, ele quando comina a pena abstratamente, ele individualiza, não para cada réu, mas de acordo com cada crime, de acordo com o bem jurídico tutelado. Percebeu? A segunda fase é a fase da aplicação da pena, que é feita pelo juiz, pelo julgador. Que julgador? O juiz, que juiz? O juízo da condenação. Habib, quem é o juízo da condenação? Aquele juízo lá da vara criminal. E onde que ele faz isso? Ora, amigo, se é a aplicação da pena, onde que ele faz isso? Ele faz isso na sentença. Foi o que eu te falei. Se você e eu praticarmos um crime, provavelmente teremos penas diversas. Ok? Tudo bem? Tá legal? Bom, e aí chegamos à terceira e última fase desse princípio, que é a fase executória, onde eu tenho a chamada execução da pena, que ela é feita pelo julgador também, só que na fase da execução do cumprimento da pena. Bom, aqui ele já está condenado, né? O réu já está condenado e está cumprindo a pena. Cumprindo a pena. E você sabe muito bem, tanto quanto eu, que nessa fase de cumprimento da pena, nós temos um outro juízo, ou melhor dizendo, que vai acompanhar e fiscalizar esse cumprimento, essa execução da pena. Quem é? Juízo da execução penal. Mas, Gabriel, já não tem uma pena aplicada? Tem. Então, como é que ele vai individualizar? Ele vai individualizar durante a execução. Quer ver? É ele que concede progressão de regime, livramento condicional, reconhece remissão da pena, autoriza a saída temporária, aplica a regressão de regime, aplica a falta grave, tudo na execução da pena. Então, vamos lá. Nós recebemos uma pena criminal, tá?
excepcionalmente a mesma pena. Excepcionalmente. Pode acontecer, mas em regra são diferentes. E aí nós cumprimos o mesmo prazo para obter a progressão de regime. Eu tenho uma excelente conduta carcerária. Você não. Você não tem uma boa conduta carcerária. Então eu satisfaço. Nós dois satisfazemos o requisito objetivo, que é o tempo. Mas eu satisfaço o requisito que subjetivo da boa conduta carcerária. Você não. Então, o juízo da execução vai individualizar? Sim. Para mim, ele concederá a progressão de regime. Para você, não. Isso é individualizado. Percebeu? Tá? Bom, então esse é o princípio da individualização da pena. Tá? E aí, a grande questão foi a seguinte. O regime integralmente fechado é constitucional ou é inconstitucional? Isso, meus amigos, a doutrina sempre se debateu em relação a esse tema. Sempre foi muito, muito controvertido. Vamos lá. Uma primeira corrente da doutrina sempre disse que o regime integralmente fechado era inconstitucional. Tudo bem? E aí você começa a ver que o ponto de contato com o direito penal do inimigo, com a tese do Jacobs, já começa a cair por terra. Realmente essa lei, ela tem várias inconstitucionalidades, ela veio sendo adequada à Constituição aos poucos pelo Supremo Tribunal Federal, e isso aqui foi um grande marco, foi 2006 isso aqui, tá? Então o legislador ele quis neutralizar o sujeito, o direito penal do inimigo, vai ficar preso o tempo todo, mas já começaram a dizer doutrina, não, peraí, tudo bem, mas isso é inconstitucional. Já começa a haver aqui uma desconstrução da ideia de neutralização que o legislador tinha em mente, imbuído pelo direito penal do inimigo, e, enfim, pela ideia, né? Pela ideia. Tá? E aí começaram a dizer a doutrina, isso aqui é inconstitucional. A lei generaliza, a Constituição manda individualizar e a lei generaliza. E especificamente, amigos, cirurgicamente, a inconstitucionalidade está onde? Não é ser o regime integralmente ou fechado por si só, tá? É estabelecer, e esse é o ponto, tá? Esse é o grande ponto, é estabelecer o quê? O mesmo regime para todos os condenados. Ou seja, isso aqui é justamente a generalização. Ok? Por isso que é inconstitucional. A lei generaliza quando a Constituição determina a individualização. Ok? Inclusive, mais especificamente ainda, onde estaria aqui, qual das fases do princípio da individualização da pena estaria sendo atingida aqui, violada? Atenção à cor verde. Primeiro lugar, segunda fase, ou seja, aplicação da pena. Por quê? Deixa eu limpar a tela para você. Por que segunda fase da aplicação da pena? Réus A, B, C e D. E como eu disse, é claro que eles podem ter a mesma pena, tá? Mas provavelmente serão penas distintas. Provavelmente serão penas distintas. Tá bem? Ok. E aí o juiz aplica a pena de cada um, tá? Eu te pergunto, qual é o regime que ele vai fixar para cada um, ou para todos? Integralmente fechado. Ah, Gabriel, ele individualizou. Não. Aí que tá, ele não individualizou. Ele fixa ele fechado porque a lei manda fixar o fechado. Ele até poderia sim, legal, claro, concordo contigo, vamos pensar assim, individualizar o regime para os quatro e fixar para os quatro fechado, legal. Mas é que ele não individualizou.
ele aplicou o fechado porque a lei manda. O crime era hediondo. Quer ver? O juiz poderia, aqui nesse caso, aplicar um outro regime que não seja o integralmente fechado? Não, porque a lei determina. Ok? Ah, mas o D foi o partícipe, foi uma participação de menor importância. Não é uma pessoa perigosa. Não interessa. Segundo a lei, o regime dele também será integralmente fechado. Entenderam o ponto? E mais, e aqui vem o ponto X da questão que fez isso chegar até o Supremo Tribunal Federal no HC 82959. Qual foi todo o ponto X aqui da questão? Viola também a terceira fase do princípio da individualização da pena. Por quê? Imaginemos que os condenados cumpriram lá o requisito objetivo da progressão, o tempo necessário, e cumpriram também o requisito subjetivo. Todos tiveram uma excelente conduta carcerária. O juiz da execução penal, ele pode conceder a progressão de regime? Pode? Não pode, porque a lei não permite. Ele vai dizer assim: indefiro o pedido de progressão de regime, uma vez que o crime é hediondo, no modo do artigo 2º, parágrafo 1º, o regime é integralmente fechado. Perceberam? Tudo bem? Então, na execução da pena, esse era o maior problema que chegou no Supremo. O Supremo declarou constitucional, já falei, a redação hoje é outra, é inicialmente fechado e antecipo que continua sendo inconstitucional, tá? Mas se eu explicar isso desde o começo, você não vai entender quando chegar lá. Isso é uma pós-graduação, tá? Eu preciso formar o teu raciocínio sobre isso aqui para chegar na redação atual e a crítica também. Então, por esses motivos todos, o regime integralmente fechado é inconstitucional. Ok? Era a posição da imensa maioria da doutrina. Imensa. Tá bem? Entretanto, uma segunda corrente entendia que não era inconstitucional, não. Por que não? E aí por dois motivos, tá? Primeiro motivo, primeiro fundamento, que até faz muito sentido. Essa posição aqui, sempre que não era inconstitucional, que era perfeitamente constitucional, sim, sempre foi a posição do Rogério Greco, tá? E era a posição pessoal do ministro Hamilton Carvalho no STJ, posição pessoal que ele sempre ressalvava em seus votos, na época. Estamos em 2004, 2005, por ali, tá? O Greco fala o seguinte: o legislador, ele não viola o princípio da individualização. Olha que fundamento inteligente. Ele não viola o princípio da individualização da pena, não. Ao contrário, ele levou em consideração esse princípio para estabelecer o regime integralmente fechado. Gabriel, como assim? Olha a inteligência do fundamento do Rogério Greco, tá? Ele fala, o legislador levou esse princípio em conta aqui, ó. Na primeira fase, o legislador, quando estabeleceu o regime, quando combinou o regime de pena para os condenados por crimes hediondos, ele, ao individualizar, de acordo com a gravidade desses crimes, ele estabeleceu o regime integralmente fechado. Então, o legislador, ele observou esse princípio da individualização da pena quando estabeleceu esse regime, observou esse princípio na sua primeira fase. E individualizou. Para os crimes hediondos, eu quero o regime integralmente fechado. Olha que fundamento inteligente e de difícil resposta, tá? Individualizou. Primeiro corrente não fala que viola a segunda e terceira fase? Então, ele fala, ó, atende à primeira fase do princípio. Além disso, um outro fundamento.
Qual? O artigo que trata do o inciso que trata desse princípio da individualização da pena, ele dispõe assim, ó, aspas, a lei regulará a individualização da pena, doutorado, entre outros, é o seguinte. Bom, a Constituição fala, a lei regulará. Que lei? Lei ordinária. Então aqui, fecha aspas, houve uma delegação constitucional à lei ordinária. Olha, quem vai individualizar é a lei. E o que fez a lei ordinária? Ora, diz ele, individualizou. E ao individualizar, fixou o regime integralmente fechado. São dois fundamentos muito bons. Tudo bem? Muito bons. O carioca fala bons, plural de bom, bons, mas não é de erro. Plural não é bons, é bons, tá? Mas é gíria, tá? Por isso eu falo bons, eu corto para bons. É gíria, carioca fala muito errado. Os dois fundamentos são muito bons. Tudo bem? Muito mesmo, tá? Mas, eu te pergunto, qual era a posição majoritária em doutrina? Em doutrina, amigos, sempre foi majoritária a primeira corrente, dizendo que o regime integralmente fechado era absolutamente inconstitucional. Tá bem? E aí, o que aconteceu? Ah, mas a lei foi alterada, né, Gabriel? Sim, mas antes de a lei ser alterada, o que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, olha para a tela. Um sujeito foi condenado à época pelo artigo 214 do Código Penal, hoje revogado, mas era o crime de atentado violento ao pudor, que sempre foi crime hediondo. Tudo bem? E aí, por ser crime hediondo, ele foi condenado. E qual foi o regime? Adivinha você? Ora, pergunta difícil. Qual foi o regime que o juiz fixou na sentença? Fechado? Não. Integralmente fechado. Integralmente fechado. O juiz fixou esse regime integralmente fechado. Ok, cumpriu. E aí obteve o prazo para a progressão. O que ele fez foi no juízo da execução penal e fez a petição pedindo pelo seu advogado. Cumpriu os requisitos, quero obter a progressão de regime. Ora, se fosse naquela época, em 2003, 2002, 2004, se você fosse juiz de execução, você diria o quê? Indefiro, uma vez que se o crime é hediondo, o regime é integralmente fechado, logo não cabe progressão de regimes, não é isso? E foi o que o juiz fez. O juiz indeferiu o pedido. O que ele fez? Qual é o recurso cabível da decisão do juiz de execução penal? Agravo em execução. Ele agravou, isso foi em São Paulo. E em recurso de agravo em execução, o TJ de São Paulo disse, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. Qual o fundamento? O crime é hediondo e o regime é integralmente fechado. Se o regime é ou integralmente fechado, não cabe progressão de regime. Tudo bem? Negou o agravo em execução. O que fez essa pessoa, esse condenado? Insatisfeito, o que ele fez? E aí? Ele podia, sim, interpor dessa decisão aqui, do TJ de São Paulo, um recurso especial para o STJ, enfim, tá? O que ele fez? Ele impetrou uma ordem de habeas corpus direto no Supremo Tribunal Federal. Ele impetrou uma ordem de habeas corpus direto no Supremo Tribunal Federal. Ok? Que foi essa aqui.
ordem de habeas corpus número 82959. E o STF, em 23 de 2 de 2006, declarou inconstitucional esse regime integralmente fechado. Ok? Vamos tratar agora dos fundamentos do Supremo, dos efeitos da decisão, do alcance dela, da decisão, da declaração de inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, lá da Lei de Crimes Hediondos.